Quais são os momentos de maior fragilidade de um trabalhador? Diria eu assim, bom, são todos, desde que está desempregado até correr o risco de perder o emprego. Mas há momentos de maior fragilidade, como, por exemplo, quando um trabalhador concorre a um emprego, ou está à porta da fábrica para ver se consegue um emprego, seja qual for. Seja o emprego qual for. Não porque queira o emprego, um qualquer emprego, mas porque tem necessidade do emprego. Ele sabe que tem necessidade do rendimento, mesmo que saiba que contra a sua vontade e os seus interesses ele vai fazer um mau negócio, ele vai fazer esse negócio. Ora bem, é para isso, é nesses momentos de maior fragilidade que o direito, se fosse justo, se tivesse preocupações de justiça, deveria acompanhar os mais frágeis para impedir que o mais forte, o tal que tem o poder económico, o explore desumanamente. Eu devo dizer o seguinte, quando aqui falamos em poder, talvez que mais do que a ideia, pelo menos em termos de trabalho, mais do que a ideia já de si assustadora de capacidade de impor condutas, de dirigir condutas, mesmo contra os interesses e a vontade da outra parte, é talvez a ideia do poder como um elemento domesticador das pessoas. Aliás, a ideia de domesticação, designadamente nos exércitos, nas penitenciárias e também nas fábricas, foi muito bem desenvolvida por um autor francês chamado Foucault, que chamava a atenção para essa dimensão do poder empresarial de silenciar, de corroer o caráter do trabalhador, das pessoas, de o expor a humilhações, sem que o trabalhador, ainda que com a alma revoltada, se a expressão lhe é permitida, mas que não pode reagir como gostaria de reagir. E é esse poder que é terrível, e é em momentos como esses que o direito abandona, de facto, as pessoas. Ora, vejam só, como sabem, a lei regula quais são as possibilidades que um empregador tem de fazer variar as funções de um trabalhador. Pode ser discutível se uma pessoa só deve fazer aquilo que se obriga a fazer. Bom, a lei entende que não, deve ser obrigada a fazer aquilo que se obriga a fazer, mas há algumas funções que são conexas com aquelas que se ele obriga a fazer. Mas depois, não é isto que me impressiona. O que me impressiona é que a lei venha dizer que as partes podem, por cláusula contratual, ampliar ou reduzir esta faculdade do empregador. Impressiona-me apenas pelo seguinte, ou sobretudo porque é hipócrita. Porque o legislador sabe muito bem, e tem especial obrigação de o saber, o legislador que tem o apoio de um partido socialista, sabe muito bem que nunca restringe a faculdade, o poder do empregador. Todas as cláusulas são para aumentar o poder do empregador e não para restringir. Eu julgo que aqui o direito nem sequer cumpre a função que deve cumprir. E a função que deve cumprir é, naturalmente, acompanhar o mais frágil no momento das suas maiores fragilidades. É a mesma coisa que se passa com a cláusula de mobilidade geográfica. Tornou-se praticamente uma cláusula de estilo, aquela que diz, em que o trabalhador se obriga a trabalhar no estabelecimento tal, em Bragança, em Vila Real, em Coimbra, seja onde for, ou em qualquer outro estabelecimento que o empregador tenha no país, venha a ter. Claro que o trabalhador assina. Aliás, assina coisas piores. E eu tenho experiência porque fui contactado, porque li. Tornou-se mesmo, em alguns grandes grupos económicos, uma cláusula de estilo exatamente essa. O trabalhador obriga-se a trabalhar em qualquer outro estabelecimento. Ora, isso corresponde aos interesses do trabalhador? Corresponde à vontade do trabalhador? Não corresponde. E o direito abandona-o exatamente nesse momento, porque sabe perfeitamente que, se isso estiver inscrito, incluído no seu contrato, não é por isso que o trabalhador deixa de assinar o respectivo contrato. Ora, e talvez que neste Código, porque verdadeiramente o Código, como sabem, há duas grandes, se quiser, dimensões
no trabalho como no trabalho. É um fator de produção e é um custo de produção, como é evidente, mas também é uma atividade humana. Quer dizer, o trabalho não é assim objetivável. O trabalho é a pessoa que trabalha. Não há o trabalho em si. Pois abandonar o trabalho nestes momentos é abandonar a pessoa do trabalhador. É abandonar esta dimensão humana que todo o trabalho envolve. Digamos que a lógica destes tempos, ou de quem manda nestes tempos, é um pouco neste domínio a lógica de deixar andar o trabalhador numa espécie de itinerário errático, como às vezes digo, entre o desemprego ou os empregos precários. Mesmo nos empregos permanentes, vejam o que está a passar agora, enfim, autênticas selvagerias em termos de experimentos. Eu já recebi telefonemas de gente que me diz assim: eu sou, do ponto de vista liberal, economicamente, do ponto de vista económico sou liberal, supondo que isso era possível, mas impressiona-me que socialmente estas coisas se possam passar. Não se pode fazer nada. E eu até disse: pois, nós somos um Estado de Direito. Pode-se fazer muita coisa, mas para não sairmos do quadro do Estado de Direito, temos que alterar as leis. Bom, e quem me telefonava foi quem aprovou leis isto é, mesmo quem aprovou, sim, porque depois, perante a realidade, ela é tão dura, tão extensiva, tão agressiva, que há muita gente que, mesmo assim, se impressiona. Pois bem, o meu problema era um pouco esse. É possível ou não é possível fazer alguma coisa lá? Sim, é possível. Eu até diria que era exigível. Não vai transformar grande coisa, mas iria seguramente melhorar a vida de muita gente. E mais ainda, iria constituir um fator de dignidade de muita gente, porque verdadeiramente é nesses momentos em que se pode aferir qual é, afinal, a consideração que o sistema, que os homens que mandam, não apenas os do poder económico, mas os do poder político, que muitas vezes são muitas vezes, enfim, eventualmente sempre, são apenas alongamanos a mão do poder económico. Impressiona-me de facto que se abandone de uma forma tão cobarde as pessoas nos seus momentos de maior fragilidade. Acho que era possível encontrar soluções, que é útil combater por soluções que protejam melhor as pessoas nos seus momentos de maior fragilidade. Também não quero exagerar, também não vou dizer que esses são os piores momentos, os momentos mais dramáticos das pessoas. Não são. Infelizmente há outros muito dramáticos, mas estes são momentos, além do mais, sintomáticos. Bom, queria terminar dizendo o seguinte, que os tempos que se avizinham não são de grande esperança, que os tempos que se avizinham exigem muita união, exigem muita força, exigem muita solidariedade, mas não são os momentos mais determinantes para grandes avanços sociais. Sobretudo, se aqueles que têm responsabilidade de se preocupar com as pessoas acabam por se preocupar mais com o poder económico. É isso que me parece essencial neste momento e neste domínio, é acabar com esta ideia que nos altera os ritmos, o calendário, os ritmos sociais, as adaptabilidades, que nos alteram os ritmos de vida, para concluir isso, que no fundo nos deixam nesta situação entre a vulnerabilidade no trabalho, a precariedade no trabalho ou então o drama do desemprego. Muito obrigado. Desculpa.